Em um movimento estratégico preciso, as forças russas desferiram um ataque direto que abalou os alicerces financeiros da Ucrânia, ampliando a crise econômica que já tomava conta do país. Utilizando tecnologia de ponta, drones militares russos miraram um alvo crucial: a instalação onde a moeda ucraniana, a grivna, era produzida. O resultado não poderia ser mais devastador. O edifício que abrigava a fábrica de cédulas foi completamente destruído por um incêndio violento, incinerando tanto a estrutura quanto bilhões de grivnas recém-emissionadas, deixando o governo ucraniano ainda mais enfraquecido. Este não foi um ataque comum. Ele representou um golpe profundo nas finanças ucranianas, paralisando a produção da moeda que sustentava as operações econômicas do governo. Sem a capacidade de imprimir a grivna, a administração de Zelensky perdeu uma das ferramentas vitais para enfrentar os desafios financeiros impostos pela guerra, levando o país a um estado crítico de vulnerabilidade e instabilidade. A ação teve um impacto imediato e profundo, reverberando em todos os aspectos da vida ucraniana. As imagens de chamas devorando a principal instalação financeira do país não apenas marcaram a destruição de um prédio, mas simbolizaram a implosão de uma economia já em frangalhos. O governo ucraniano, que dependia da impressão de dinheiro para financiar suas operações de guerra e manter a moral da população, se viu diante de uma crise de recursos sem precedentes. O ataque à Casa da Moeda não foi apenas um golpe físico contra uma construção, mas um abalo direto na espinha dorsal do sistema monetário do país, comprometendo tanto a circulação de grivnas quanto o controle da política econômica nacional. Com a perda das instalações de impressão, a Ucrânia se viu em uma situação financeira catastrófica. A incapacidade de gerar novas cédulas e a escassez imediata de grivnas deixaram o governo sem uma das principais ferramentas para gerenciar a economia em tempos de guerra. Esse desfalque na infraestrutura financeira comprometeu a já fragilizada capacidade de fornecer salários para os soldados, pagar fornecedores e manter os serviços básicos em funcionamento. A situação piorou ainda mais quando a destruição afetou diretamente a cadeia de suprimentos de recursos financeiros essenciais, como as reservas de papel-moeda e os sistemas de segurança que protegiam a produção de novas cédulas. Sem isso, o governo perdeu não só a capacidade de sustentar suas operações financeiras, mas também a confiança que ainda restava na sua capacidade de recuperação. A falta de uma moeda estável e a impossibilidade de gerar mais grivnas criaram um vácuo econômico. Com a inflação disparando e a desvalorização da moeda ucraniana acelerada, o país entrou em um ciclo vicioso de empobrecimento, onde cada tentativa de estabilizar a economia parecia mais distante. A população, já exausta pelos efeitos da guerra, viu sua situação financeira se agravar drasticamente. A escassez de recursos, que antes era um fator controlável por meio da impressão de mais dinheiro, agora se transformou em uma escassez de confiança na capacidade do governo de sustentar sua luta. Além disso, o ataque revelou uma fragilidade alarmante na segurança nacional da Ucrânia. A falta de medidas adequadas para proteger uma instalação de tal importância estratégica levanta sérias questões sobre a capacidade do governo de garantir a proteção de outros pontos vitais para a sobrevivência do país. A impressão de dinheiro, que deveria ser uma função protegida e crítica, foi atacada com facilidade, expondo a vulnerabilidade do Estado diante de uma força militar adversária que não se limita a confrontos no campo de batalha, mas também ataca onde dói mais, no coração da economia. Para a Rússia, esse ataque teve um significado estratégico monumental. Ao destruir a capacidade da Ucrânia de gerar sua própria moeda, Moscou não apenas desmantelou a infraestrutura financeira, mas desestabilizou ainda mais a confiança da população no governo de Zelensky. O ato de imprimir grivnas era mais do que uma simples necessidade prática, era um pilar fundamental que sustentava a moral da população e os esforços contínuos na guerra. A perda dessa capacidade não apenas enfraqueceu o poder de fogo financeiro da Ucrânia, mas também minou a confiança do povo ucraniano, que agora se vê sem a certeza de um futuro estável. Este golpe não foi apenas um ataque físico à Ucrânia, mas um duro golpe psicológico que afetou as bases da resistência do país.
O impacto vai muito além da destruição de um prédio. Ele atinge a confiança, a moral e a estrutura financeira que, até então, ainda ofereciam uma base para a luta. A Rússia, ao acertar em cheio esse ponto vital, não só enfraqueceu a Ucrânia materialmente, mas também a colocou em um estado de desespero econômico profundo, onde cada dia de resistência se torna mais difícil de sustentar. Agora, a Ucrânia se vê em uma posição desesperadora, uma situação onde cada decisão se torna uma questão de sobrevivência. A destruição da Casa da Moeda não apenas comprometeu a capacidade do país de gerar sua própria moeda, mas também evidenciou a profunda fragilidade de sua economia. Sem os meios para produzir hryvnias, o governo de Zelensky está mais dependente do que nunca da ajuda externa. Esse ataque, portanto, não foi apenas um golpe contra uma instalação financeira, foi uma tentativa de arrancar a independência econômica da Ucrânia, deixando o país completamente à mercê dos seus aliados internacionais. A capacidade de sustentar a guerra e os serviços internos agora depende de fontes externas, o que torna o futuro da nação cada vez mais vulnerável com os caprichos de interesses estrangeiros. Antes, a guerra na Ucrânia era principalmente uma disputa por territórios e pela defesa de sua soberania. No entanto, com a perda de sua capacidade financeira, essa luta se transformou em uma batalha pela sobrevivência econômica. O governo ucraniano, que antes podia sustentar sua resistência através da impressão de moeda, agora se vê sem um meio essencial de financiamento. Com isso, Zelensky se vê forçado a procurar ajuda financeira em outros países, aceitando o apoio de nações poderosas, mas, em contrapartida, comprometendo ainda mais sua autonomia política e econômica. Este cenário coloca a Ucrânia em uma posição desconfortável, onde suas escolhas passam a ser ditadas não apenas pela necessidade de resistir militarmente, mas também pela urgência de garantir a sobrevivência financeira, algo que nunca deveria ser secundário em uma guerra. Esse ataque à Casa da Moeda ucraniana serve como um lembrete claro e doloroso de que, em tempos de conflito, a vitória não depende exclusivamente da força militar. O controle sobre os recursos financeiros, a capacidade de manter uma economia funcional e a habilidade de gerar recursos para sustentar uma nação são tão cruciais quanto qualquer vitória no campo de batalha. A Rússia, ao destruir a capacidade monetária da Ucrânia, demonstrou com precisão cirúrgica que uma guerra moderna não é apenas travada com tanques e mísseis, mas também com estratégias que minam a economia, a política e até a moral do inimigo. A guerra econômica tornou-se, assim, um fronte tão vital quanto qualquer outro, e o ataque a essa instalação financeira foi uma declaração de que a batalha pela sobrevivência de uma nação vai muito além dos conflitos militares. Desde o momento em que a Casa da Moeda foi destruída, a Ucrânia se encontra em um cenário de incerteza, onde a falta de recursos financeiros pode ser o maior obstáculo para sua capacidade de resistir. As consequências desse ataque reverberam por todo o país, afetando não apenas os militares, mas também a população civil, que cada vez mais sente o peso das dificuldades econômicas. O futuro da Ucrânia não se limita mais à questão territorial ou militar, mas está intrinsecamente ligado à sua capacidade de reerguer sua economia. O país agora precisa encontrar alternativas viáveis para revitalizar sua infraestrutura monetária e reconquistar a confiança dos seus cidadãos. Mas essa reconstrução não será fácil. A pressão de um inimigo implacável que ataca não só nas frentes de batalha, mas também no núcleo da economia, coloca a Ucrânia em um dilema existencial. O país luta, portanto, para se manter de pé diante de uma guerra total, onde cada aspecto da vida nacional é colocado à prova. O que está em jogo agora é mais do que a sobrevivência militar da Ucrânia. Trata-se de sua capacidade de restaurar e sustentar sua economia de guerra, algo que, sem os recursos financeiros necessários, se torna uma tarefa extremamente difícil. Sem a capacidade de imprimir sua própria moeda e com a escassez de fundos, a Ucrânia se vê encurralada, dependendo cada vez mais de um apoio externo que, por mais necessário que seja, não vem sem custo.
justos. A luta pela independência financeira da Ucrânia se tornou um novo campo de batalha, onde a resistência não é medida apenas pela força das armas, mas pela habilidade de reconstruir as fundações econômicas da nação. O futuro da Ucrânia dependerá, em grande parte, de sua capacidade de se adaptar a essa nova realidade, enquanto enfrenta uma guerra que já não se limita às linhas de frente militares, mas se espalha por todas as dimensões da sua existência.